Obrigada, Pai, porque estamos expandindo, estamos crescendo, estamos avançando. Eis-nos aqui, amém? Eis-nos aqui, Pai. Obrigada por essa palavra que chegou até nós, por esses missionários, Pai, ousados e intrépidos, que trouxeram a palavra da fé. E essa palavra não finalizará em nós, mas alcançará a nossa família, a nossa rua, a nossa quadra, a nossa cidade, o país, Pai, todos os continentes. Obrigada, Pai, porque Tu ama vidas. E nós também amamos, Senhor, e declaramos novos nascimentos acontecendo nessas nações da Ásia. No nome de Jesus, obrigada, Pai, entre mulheres, jovens, crianças, idosos. Obrigada, Senhor, por vidas. Nós amamos vida, eis-nos aqui, Pai. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Eu me chamo Marli e hoje vou contar para você um pouco de uma história, né, de Atos. Os Atos do Espírito Santo não finalizaram lá em Atos, no livro de Atos, no capítulo 28. Ele continua ainda hoje, nós estamos escrevendo essa história, amém? Vamos abrir, por gentileza, lá em João 3,16. Saiba que Deus ama vidas e ultimamente Deus tem falado comigo que Ele ama mulheres. E engraçado que, acho que foi em março ou abril que teve o mês do Ramadã, né, um mês no qual o muçulmano ele faz o jejum desde a manhã até o pôr do sol, ele jejua, ele ora, ele busca o Senhor. E aí o Senhor falou comigo, Marli, vamos gerar mulheres muçulmanas. E engraçado que hoje, né, o Talibã acabou invadindo ali a capital do Afeganistão e a gente vê ali mulheres muçulmanas, crianças, são as mais afetadas. Queridos, Deus colocou os homens para proteger as mulheres. Mas o inimigo das nossas almas, o inimigo que quer destruir, matar, ele se levanta, mas ele já é derrotado, amém? E nós, como igreja, nós podemos se colocar na brecha, interceder por essas mulheres, interceder pelas crianças e pelos cristãos que estão lá, amém? E Deus ama mulheres, Deus ama vidas, Deus ama crianças, idosos. Deus, Ele nos amou primeiro. E aqui em João 3,16, a primeira frase diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não é um amor humano, não é um amor que espera retribuição. Antes mesmo de você o amar, independente dos seus esforços, Ele já te amou. Ele já lembrou, pensou em você e Ele desejava ter comunhão contigo. E como que isso aconteceria, Marli? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E que vida eterna é essa, Marli? E por que Jesus e por que o amor? Queridos, a gente sabe que ali no Jardim do Éden, Adão, né, ele pecou e por conta do pecado ele se afastou de Deus. Né? Ele foi afastado, a conexão que havia foi perdida. E por conta disso, Deus ele não desistiu do homem em nenhum momento. E Ele fez algumas alianças e numa parte dessa história, a gente vê Deus no Monte Sinai. E Ele se encontrava ali no Monte Sinai com Moisés. E ali estava a presença de Deus. E Deus deu uma ordem a Moisés. Moisés, constrói um tabernáculo para que eu possa estar entre o povo. Ele ainda não podia habitar dentro de nós, mas ele estava entre o povo. E foi construído um tabernáculo que tinha 3 espaços, né? Tinha o átrio, onde era feito o sacrifício, tinha o lugar santo, que tinha alguns objetos, como o candelabro, a mesa dos pães, e tinha um lugar que somente uma pessoa passava uma vez ao ano, cheio de restrições, porque naquele lugar estava a presença de Deus. E ela estava presente onde? Numa arca. Então, entre esses 2 lugares, o lugar santo e o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, né, havia uma cortina que separava, e essa cortina ela representava o pecado.
E essa cortina ali, ela separava esses dois locais. O homem não podia se aproximar de Deus. Deus habitava entre o povo. Mas, queridos, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. E a partir do momento que Jesus veio, 1500 anos entre Moisés e Jesus, nenhum homem na face da terra foi capaz de cumprir toda a lei, mas Jesus foi. E Jesus, ao cumprir toda a lei, aquele véu, está lá em Hebreus 9, o véu que separava a presença de Deus dos homens, ele foi rasgado. E ele foi rasgado como, Marli? De cima a baixo. Ou seja, não foi por esforço humano, não foi porque nós fizemos algo, mas o próprio Deus fez o quê? Ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de rasgar de cima a baixo, para que a presença de Deus, que estava naquele lugar, viesse habitar onde? Dentro de nós. E hoje, quem carrega essa presença? Somos nós. Querido, você carrega a presença de Deus onde você estiver. Você tem consciência disso? Que a própria vida de Deus, a vida eterna, veio habitar dentro de você. E é uma vida que tem vida própria. E essa vida, ela nos vivifica. Amém? Jesus diz assim, olha, eu sou a porta. Aquele que passa por mim encontrará pastagem, encontrará alimento, porque onde estava não tinha. Estava morto, mas agora recebeu a vida de Deus, a vida zoe de Deus. E Salmos 119, versículo 25. No Salmo 119, no versículo 25, na parte B. E se a gente for pegar o Salmo 119, 12 versos falam em vivifica-me. E o que é vivificar? Pai, dai-me mais vida. Então, o que estava morto passou a ter vida de Deus, habitando dentro de você. Amém? Onde você chega, você é sal e você é luz. E ali você brilha, amém? Você pode falar assim, mas Marli, eu não sou digna de carregar essa presença. Querido, você hoje vive numa outra realidade. Você já é aceito por Deus, amém? Por meio de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele enxerga Jesus. Você tem cheiro de Jesus. Você já foi perdoado, Deus não está zangado com você, Deus não está triste com você é amado pelo seu Pai. E você carrega essa presença onde você for, na sua casa, no seu trabalho, no supermercado, você é a voz de Deus. Amém? E você é ousado e intrépido, porque essa vida já habita dentro de você. Então, o plano de Deus, desde o início, foi restabelecer essa conexão. Queridos, naquela arca era como se fosse uma internet de escada. É difícil, né? Não tinha muita comunicação. Agora com Deus, com Cristo, a vida de Deus habitando dentro de nós, a conexão agora é imediata, sem ruídos. Então, por isso a gente pode avançar, amém? Lá em Gênesis 12, quando Deus falou para Abraão, Abraão, por meio de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. E o que seria ser abençoada? Era receber a vida de Deus. Por meio de Jesus Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas, amém? E quando esse caminho foi aberto por meio de Jesus, isso significa que todos os povos, antes, quem podia chegar até o Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote. Antes de Jesus, somente três classes de pessoas, o Espírito Santo vinha sobre elas. O profeta, o rei e o sumo sacerdote, mas a partir de Jesus, todos puderam receber a vida de Deus, amém? E se a gente for lá para Joel 2, aleluia, e quando nós abrem Joel 2, versículo 28, amém? E quando a gente recebe a vida de Deus, querido, Deus se torna a nossa vida, a nossa paz, a nossa justiça, saúde e alegria.
A maior bênção que a gente pode ter é a própria vida de Deus operando em nós, porque através dela vem todas as outras. E, querido, quando a vida de Deus, lá em Salmo 119, versículo 25, diz: Pai, vivifica-me, Deus, vivifica-me segundo a tua palavra. Querido, a palavra de Deus é o plano de trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai pegar a palavra, e o que a palavra diz? E é isso que ele vai fazer em nós. Vai nos vivificar, amém? Vai nos dar mais vida, a vida do próprio Deus. Lá em Joel 2, em Joel 2 foi feito, Deus, por meio do profeta, né, ele deu uma palavra, e ele falou assim: e há de ser que depois, e acontecerá, que depois derramarei do meu espírito sobre algumas pessoas, não, mas sobre toda a carne. E aí, quem seriam essas pessoas? Os filhos, as filhas, os velhos, os jovens, os escravos, os servos. Ou seja, não haveria mais distinção. Deus agora viria habitar dentro de todos os povos, de toda língua, de toda nação. Não haveria mais distinção. E por que essa necessidade, né? Como que isso se cumpriu? E por que essa necessidade do Espírito Santo virá habitar dentro de nós? Queridos, essa profecia de Joel, ela se cumpriu lá em Atos 2. Se a gente abrir lá em Atos 2, por gentileza, você pode abrir? Lá em Atos 2 diz assim: a descida do Espírito Santo. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Encheu toda a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo ia concedendo a eles. E hoje, queridos, a presença de Deus veio habitar dentro de nós, sobre cada um de nós. E hoje, como igreja do Senhor, nós fazemos parte de uma grande comissão. E a grande comissão que está lá em Marcos 16, ela não finalizou, amém? Ela continua vigente, ela continua, queridos, para os dias de hoje. E a gente vai ler um pouco mais sobre Marcos 16. Mas antes disso, eu gostaria de falar com você que o Espírito Santo, ele veio habitar, ele te capacita a cumprir aquilo que Deus te comissionou. Amém? Vamos para Marcos 16. Antes de Jesus já havia ressuscitado, ele estava ainda na terra com os discípulos, ele passou ainda o tempo de 40 dias. E aqui em Marcos 16, versículo 15, ele deu uma ordem a nós como igreja. E qual é a ordem, Marli? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma ordem foi dada, e não foi dada a alguns, foi dada a todos. Para que nós pudéssemos cumprir esse propósito, foi nos dado a própria vida de Deus, foi nos dado um revestimento de poder, para que a gente possa avançar e ir pregar a palavra e cumprir essa grande comissão. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já será condenado. E no versículo 17 diz: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, isso não é na nossa força. Aqui está falando de coisas espirituais, sobrenaturais.
primeiro, né, foi dada uma ordem. Segundo, olha, vão te acompanhar sinais para testificar que eu estou contigo, porque você agora é minha testemunha. Quando lá em Atos diz, olha, permanecei, Jesus fala para os discípulos que eles serão testemunhas, né? Em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Você já parou para pensar por que eu precisaria ser testemunha? Testemunhar do quê? Testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Ele pode fazer. Amém? E aqui a gente está falando dos sinais. Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu o Espírito Santo e Ele nos deu um nome. O nome dele, para que a gente pudesse fazer essas obras sobrenaturais. E aqui está escrito assim, falarão em novas línguas. Não está escrito que a gente vai aprender novas línguas. São línguas espirituais, amém? É oração mesmo em outras línguas. Queridos, nós não podemos negligenciar as coisas espirituais. Nós não podemos negligenciar as coisas do Espírito. Hoje, nos dias de hoje, essa grande comissão, ela foi nos dada e ela faz parte do nosso papel como cristão, como filho de Deus. Aleluia! Lá em 2 Coríntios 3, do 7 ao 11, vem falando, Paulo, ele traz uma diferença entre a lei, os mandamentos que vieram com Moisés e aquilo que veio com Jesus. E com Jesus, queridos, veio o ministério, após Jesus, veio o ministério do Espírito Santo. Amém? E o ministério do Espírito Santo é você andando no Espírito e você andando no poder. Não podemos negligenciar as coisas espirituais. As coisas espirituais é para os nossos dias. A gente, se quer ver realmente o mover do Espírito, a gente precisa se fortalecer no nosso homem interior, no nosso espírito, não nas coisas carnais. Amém? Não nas coisas materiais. O profeta Ageu, ele viveu numa época antes de Jesus. E o profeta Ageu, se você for ler o livro, o livro, né, na Bíblia, você vai ver que ele viveu num período onde Israel havia retornado do exílio. Israel havia sido levado por uma nação, tinha sido mantido cativa, e ela retornou para Israel. E aí, quando eles retornaram, eles começaram a reconstruir a cidade, começaram a reconstruir as escolas, as faculdades, vamos trazer para o nosso tempo, as academias, começaram a reconstruir as ruas. Queridos, 16 anos depois, a casa do Senhor permanecia em ruínas. E por conta disso, esse povo, eles não prosperavam. Ou seja, eles estavam dando mais vazão, mais importância às coisas naturais do que às coisas espirituais. Nós não podemos negligenciar hoje as coisas do Espírito. Porque é no Espírito, é no sobrenatural que o mover de Deus, que o fluir de Deus vai acontecer. E nesses últimos tempos, mais ainda, nós estamos perto, querido, da volta de Jesus. E vários homens, vários profetas falaram que nesses últimos dias acontecerá uma grande colheita. E que não vai ser na nossa força, amém? Que não vai ser na nossa força, mas vai ser no Espírito, se levantando por dentro com ousadia. Então você precisa estar sim, orando em outras línguas, congregando, buscando, desejando os dons espirituais, as manifestações dos dons do Espírito no nosso meio. Amém? Para que a gente possa avançar e viver aquilo que Deus tem para nós. Se nós desejarmos mais de Deus, nós também precisamos dar mais de nós. Mais de nós em oração, mais de nós desejando ver e viver e querer mais. Aleluia? Queridos, e essa grande comissão, ela não finalizou. Ela continua hoje. Eu e você temos capacidade, estamos aptos a avançar naquilo que Deus tem para nós. Basta a gente colocar como, Marli? Disponível e disposto para fazer aquilo que Deus quer. Você pode me perguntar assim, Marli, qual é o meu papel nisso tudo, né? Qual é o meu papel nessa grande comissão? E eu vou falar para você, está lá em Lucas 4. Vamos abrir lá, Lucas 4, versículo 18.
Aleluia. O livro de Atos, querido, eu chamo de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Se a gente for pegar esse livro, ele tem 28 capítulos e ele não tem um fim. Porque a continuidade nós estamos dando, amém? A gente vai ver que o irmão Kenneth Reagan, ele recebeu uma ordem, Deus deu uma ordem para ele. Vá e ensine fé ao meu povo. Isso na década de 30, 40. E quando foi na década de 80, Deus falou para o casal Bud e Mama Jen, para que eles viessem ao Brasil trazer essa palavra da fé. Ensinar também a palavra da fé. E, queridos, é interessante que esses homens, né, o apóstolo Bud e o irmão Kenneth Reagan, eles já partiram para o Senhor. Como vocês viram, a Mama Jane continua no ministério, amém, trabalhando. E esses homens, eles já partiram. Mas nós hoje damos continuidade a esse ensino da palavra da fé. Isso cabe a nós hoje, como filhos de Deus, ousados, sabendo o motivo pelo qual nós fomos chamados para essa geração. Você não está aqui por acaso, você não nasceu do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E basta você descobrir. A gente vai ler aqui agora em Lucas 4, amém? Do 18 ao 19, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu, me capacitou para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e também a anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, nós fomos ungidos e designados para cumprir a obra do Senhor, para desfazer as obras de Satanás. Amém? E esta é a nossa vez. Esta é a nossa vez. Estamos aqui hoje com ousadia, cumprindo algo. E você pode me perguntar, Marli, e qual é o meu papel nesse plano, né? Qual é o meu papel? Querido, eu não vou saber onde você se encaixa na grande comissão. Eu não vou saber qual é o seu plano, isso você tem que descobrir. E para isso você já tem a presença, amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você, que ele vai te guiar a toda a verdade, ele vai te conduzir a toda a verdade, para que você não venha errar o caminho. E é isso que ele quer. Jesus orou: Pai, envia outro Consolador, para que possa guiá-los a toda a verdade. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele está contigo a todo momento, 24 horas por dia, para te conduzir a toda a verdade, para que você não erre o caminho. E é engraçado, e é interessante que nesse papel de descobrirmos, né, qual é o nosso propósito. E isso tem tudo a ver com a vida abundante de Deus. Quando nós recebemos a vida de Deus, a vida abundante, isso significa também, queridos, que nós estamos recebendo direções específicas para onde ir, o que fazer, como falar, onde agir. A gente está recebendo isso. O que é vida abundante de Deus? Vida abundante de Deus é a vida Zoe que nós recebemos, a própria presença, amém? E que essa vida traz luz, traz clareza onde a gente chega, traz clareza na palavra para que a gente possa avançar. Aleluia! E aí eu quero te dar uma dica, Marli, qual é o meu plano? Qual é onde eu me encaixo nessa grande comissão? Aleluia! Então você já tem o Espírito Santo, você já recebeu a Jesus, e você já agora anda na verdade da palavra. Querido, se posicione, esteja disponível, amém? Se disponibilize. Onde você está, faça aquilo que você sabe fazer. Não comece inventando moda, faça aquilo que você sabe. Onde Deus te plantou? Na Asa Sul, no Verbo Asa Sul, e aqui então você vai frutificar, amém? É aqui que você vai crescer. E o que você sabe fazer? E trazendo isso para missões, como é que eu posso colocar isso para missões? Queridos, para missões eu posso ofertar, eu posso contribuir, eu também posso doar o meu tempo mandando uma mensagem para um missionário, amém? Eu posso dedicar minhas férias para visitar um missionário, por que não? E como é bom, querido, receber visitas.
né? Você está longe da sua família, você às vezes está longe da sua cultura. Eu lembro que às vezes eu ligo para a Jussara e ela fala assim, meu Deus, que bom ouvir o português, né? Porque não tem naquele país nenhum brasileiro, então ela só ouve o próprio Khmer, que é a língua daquele país, né? Que é a língua que eles falam, os cambojanos. Ela fala assim, que bom, eu posso ouvir alguém falando português, que saudade. E para a gente parece algo tão normal, né? Ouvir, óbvio, né? Todos falam português. E aí é bom você dedicar também o seu tempo para ofertar, para abençoar, alcançar, trazer afago a esses missionários. A gente tem aqui os contatos deles. Você pode também pedir a Thaís para que ela possa estar passando para você. E ore, seja específico. Pai, qual missionário eu posso ofertar? Amém? Querido, nesses últimos dias, existem profecias, palavras proféticas a respeito de missões. Que uma delas é que o Verbo da Vida vai enviar muitos missionários. E para isso, querido, a Igreja do Senhor, eu creio que ela vai prosperar. E vai prosperar muito para manter, para financiar os missionários. Amém? E eu creio nesses últimos dias, ideias criativas, ideias missionárias chegando para nós. Amém? Para que novos missionários possam ser enviados. Sem empecilho, amém? Somos supridos e sarados. Somos supridos, não temos falta de nada, porque nós temos um Pai que é bom, um Pai que está sempre presente. E algo importante que eu comentei, que é não negligenciar as coisas do Espírito, querido, é você também não esfriar. Não é porque você recebeu a palavra da fé, que você andou na palavra da fé, que você pode se acostumar com isso e se esfriar. Não, querido, a palavra da fé, ela precisa ser pregada cada vez com mais ousadia nesses últimos dias. Não perca a oportunidade de estar se expondo à palavra. Não perca a oportunidade, não ouça qualquer doutrina, não ouça qualquer coisa, se firme na palavra, amém? Ande com pessoas fervorosas de espírito, ande com pessoas que estão cheias da palavra, para que você possa também ser incendiado. Querido, o Espírito Santo não se aposentou, ele está bem, ele está queimando, ele está afogueado, ele está pronto para, como se fosse aquela competição de cavalos, onde ele está pronto ali só para receber uma palavra, uma direção para ir rápido e cumprir aquilo que ele quer. E isso depende de nós estarmos sempre prontos e disponíveis, amém, para receber e para declarar a palavra de Deus. Então esteja pronto, amém? Esteja pronto para quando precisar, você liberar uma palavra, você impor as mãos sobre os enfermos, quando for necessário, você declarar palavras de vida sobre pessoas, amém? Onde você estiver. Às vezes você pode falar assim, mas missionário, Marli, é só para aquele que vai para outro país. Sim, existem missionários que são chamados e países queimam no coração deles. Amém? Existem muitos que queimam os Estados Unidos, queimam países, né? São países aqui da América Latina, países da Ásia, não importa. São missionários que são chamados para fora. Mas você sabia que José também foi um missionário? Ele saiu da sua parentela, foi enviado por Deus para uma nação, jovem, né? Às vezes até com uma certa imaturidade, e ele reconhece que foi Deus que o enviou. E lá, queridos, exercendo um papel até político, né? Um papel no mundo, vamos dizer assim, secular. Deus o usou para salvar uma nação. E uma nação foi salva por meio da obediência de José. E aí você pode falar assim, então, Marli, quer dizer que eu sou um missionário? Sim, você é um missionário. Você tem uma missão, queridos. É onde? Não sei. É no seu trabalho. Às vezes não é um local geográfico. Pai, envia-me. Envia-me, Senhor. Não somente um lugar geográfico. Pode ser a uma pessoa. Pode ser no ônibus, numa padaria. Se dispõe a cada dia, querido. Deus ama pessoas. Pai, é hoje que eu vou encontrar uma vida. É hoje que eu vou, Pai, ganhar uma alma para o Senhor. É hoje, Pai. Se disponha, querido, a vida de Deus já está dentro de você.
Ela quer fluir. Rios de águas vivas querem fluir. Amém? Então vai e abra sua boca. Seja ousado e intrépido. Seja ousado e intrépido. Amém? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Queridos, nós temos liberdade. Marli, não tenho tempo aqui agora para pregar a palavra. Dá um livro da palavra da fé. Dá um livro. Fininho, irmão, fininho. E aí aquele livro depois... Marli, você tem outro livro desse? É tão bom. E aí você vai dando o livro. Vai dando o livro. Daqui a pouco você vai, chama e fala, olha, o que você achou desse livro? E você ganha aquela alma para Jesus. Queridos, e almas também podem ser geradas. Você sabia disso? Nós podemos gerar vidas lá no Camboja, gerar vidas lá no Japão. Nós podemos gerar vidas aqui no Brasil. É só você se colocar na brecha. Pai, eu quero almas. Eis-me aqui. Lá no Salmo 2 diz, pede-me as nações. E não é coisa não natural não, querido. E pede alto. Pai, eu quero a Ásia. Pai, dai-nos a Ásia, Senhor. Eis-nos aqui. Pai, envia-nos. Oh, eu gero almas, eu gero vidas naquele lugar. Pai, muito obrigada por igrejas, por novas igrejas, casais sendo levantados para irem. No nome de Jesus. Isso vai acontecer, queridos. Sabe por quê? Olha, sabe por quê? Lá em Apocalipse 5 diz, os anciãos cantavam. Os anciãos cantavam a Jesus, porque por meio dele foi comprado toda tribo, povos e nações. Imagina naquele grande dia, queridos, grandes continentes, países entrando no céu. Os africanos com as suas roupas, com os seus batuques. Aí vem os asiáticos com as suas músicas, também com as suas roupas. E aí vem nós. Pai, obrigada, porque nós geramos todas essas nações, essas vidas. Nós podemos abrir caminhos, queridos. Abrir caminhos e ser brasileiro. E ser brasileiro tem uma grande vantagem, nós nos parecemos com quase todo mundo. Eu cheguei no Camboja, as pessoas pensavam que eu era cambojana. Eu falei assim, meu Deus, bem que a minha mãe falava que eu era amarela. Tanto que hoje, às vezes, eu vou preencher algum formulário que pede raça cor, eu ponho amarela. Mãe não mente. Eu achava que minha mãe estava brincando, ou sei lá. E ela falou, Marli, você é amarela. Quando eu cheguei lá, querido, eles falaram assim, você não, como assim? A missionária fala a língua e não é daqui. Você é daqui e não fala o Quemé? E esse povo, querido, eles não têm um livro da palavra da fé traduzido. E você tem vários aqui. Se aproprie desse material, amém? E ore também por literaturas lá. Literatura chegando, amém? Eu também. Obrigada, Pai. Vai acontecer. Obrigada, porque eu tenho gerado isso. Recursos para esses livros, tradutores. Obrigada, Senhor, para que essa palavra corra velozmente. Deus deu ao irmão Kenneth Reagan, vai, ensine fé para o meu povo. Não era só o povo americano, nem só o povo brasileiro. Eram todos os povos da terra, recebendo essa palavra que nos transformou. Amém? Essa palavra que nos transformou, queridos. Obrigada, Pai. Então a gente precisa permanecer queimando no Espírito. Permanecer se expondo a essa palavra. Guarde os seus ouvidos de doutrinas erradas, estranhas. Amém? Fica firme, querido. Fica firme. Então, a verdade, ela precisa permanecer fresca no nosso coração e na nossa mente. O fogo do Espírito precisa arder na nossa vida. Obrigada, Pai. E, queridos, Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, nós estamos aqui hoje como filhos e filhas de Deus, obedientes ao chamado e ao propósito que Ele tem para nós. E lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, o Espírito Santo desceu num dia específico, que foi o dia de Pentecostes. E não foi coincidência, não, porque coincidência, porque para Deus não existe isso. O dia de Pentecostes era quando muitas nações, todas as nações da terra iam para Jerusalém.
E diz a história que o Salmo 67 era o salmo entoado naqueles dias. E o Espírito Santo ter descido naquele dia, quando tinha todos os povos da terra, significava que, olha, eu quero alcançar esse povo. Eu quero alcançar todas essas nações. Por isso a gente não pode negligenciar as coisas do Espírito, amém? A gente precisa se levantar por dentro mesmo, para manifestar a glória de Deus. E eu quero ler com os irmãos Salmo 67. É um salmo missionário, que era entoado bem nesse dia, no dia de Pentecostes. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, até os confins da terra. Amém? Vamos agora para Apocalipse 5, Apocalipse 5, 9. O grupo de louvor, por gentileza, pode subir. Aleluia. Obrigada, Pai. Revela-nos o teu coração, revela-nos a tua vontade. Obrigada, Pai. 5:9 que diz assim: e entoavam um novo cântico. Quem? Os anciãos. Vamos começar do verso 7, por gentileza. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és, Jesus, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para que o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Aleluia, queridos. Aqui está falando de algo que já aconteceu, né? Que vai acontecer, mas que estamos ainda vivendo esse período. E isso aqui diz o quê? Que todas as nações da terra serão alcançadas pela palavra de Deus. Essa profecia, essas profecias que têm sido lançadas sobre o Brasil, elas vão se cumprir, amém? Eu peço para que você se coloque de pé. Obrigada, Pai. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nações, por vidas. Dai-nos as nações. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós permanecermos em Ti, a Tua palavra permanecer em nós, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Obrigada, Pai, que nós pedimos as nações, nós pedimos vidas. No nome de Jesus, obrigada, Senhor. Toda a Ásia sendo alcançada pela Tua palavra. Obrigada por caminhos sendo abertos, missionários sendo levantados, Senhor. No nome de Jesus, missionários ousados e intrépidos, obedientes ao Teu chamado. Pai, obrigada por ousadia, Pai, para eles Te obedecerem, para eles irem, Pai, a todas as nações. Portas abertas, facilidade para entrar, Pai, nos países. Facilidade para entrar, facilidade para sair.
Pai, obrigada por cruzadas evangelísticas, Senhor, sendo realizadas no Vietnã, sendo realizadas no Camboja, na Tailândia, Senhor. Obrigada por olhos sendo iluminados para entender e compreender a Tua palavra, compreender a verdade do Evangelho. Obrigada porque Tu és bom. Pai, o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens e mulheres e jovens e crianças sejam salvos. Pai, esse também é o nosso desejo. Pai, que essas vidas sejam alcançadas no nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque essa vida que habita em nós, Pai, nos capacita e nos dá ousadia para ir, para avançar e cumprir o Teu propósito para esse tempo. Pai, obrigada, Pai, por recursos chegando para a Tua igreja no Brasil. Pai, para que missionários capacitados e qualificados sejam enviados, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, obrigada porque não tem Covid. Obrigada porque não tem Talibã. Obrigada porque não tem crise política que vai nos parar. Essa palavra vai correr velozmente, Pai, a todas as nações da terra. Obrigada por uma grande colheita, Pai. Grande colheita, Senhor, nesses últimos dias. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Faça a sua oração, querido. Eis-me aqui, Pai. Dai-me as nações.